O que Jesus quis dizer ao clamar está consumado? O trabalho dele, toda a missão aqui na terra estava consumada, né? Consumada assim, pela sua própria vida, pelo seu derramamento na cruz. Claro que isso não acabou, que a morte e a ressurreição de Jesus foi exatamente o início de uma grande caminhada da história da humanidade, porque aí surgiu a igreja, né? Quando, porém, veio Cristo como um sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior, mais perfeito tabernáculo, não foi por suas mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, de 11 a 12. Ele disse: estava consumado o processo pela qual agora nós poderíamos ter esperança de salvação. Lógico que a nossa luta nesse mundo ainda não acabou, mas a Bíblia também revela que Ele vai voltar para nos buscar, que nesse processo de salvação, na vida que nós estamos vivendo nesse mundo, nós estamos com nossos olhos vendo os resultados do pecado, que só trazem dor, trazem lágrimas, de famílias que têm se separado, famílias que têm sido destruídas por conta do pecado. Então, quando Cristo disse está consumado, estava consumado ali o meio pela qual nós iríamos ser salvos, que é por Jesus. Jesus é o único caminho para Deus? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem para o Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Qual foi o resultado do derramamento do sangue de Jesus? No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, versículo 7. O sacrifício de Cristo é suficiente e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. João capítulo 2, versículo 2. O sacrifício de Cristo deve ser repetido? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que os guardam para a salvação. Hebreus 9, versículo 28. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Coríntios 1, versículo 18. Por que a crucificação de Cristo é importante? O sacrifício dele fez parte do plano do Pai, né? Para que, através do seu derramamento do sangue na cruz, né, esse sacrifício pudesse trazer a redenção dos homens. Nesse sentido foi importante, porque sua morte, né, nos redimiu de todo pecado. Como diz São Paulo aos Romanos, diz: pela morte e ressurreição de Jesus, nós morremos com Cristo para a vida nova e nos tornamos homens novos, novas criaturas em Cristo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro 3, versículo 18. Porque através da cruz, o pecador ele pode novamente voltar a ter um relacionamento com Deus. Quando o homem pecou, quando o homem decidiu virar as costas para Deus, ao se separar de Deus, o homem colheu os resultados disso. É justamente isso que a gente vê nesse mundo, né? Eu fico assim assustado às vezes quando eu ligo a televisão ou quando eu vejo os jornais, de tanta coisa terrível que tem acontecido nesse mundo, de pais que têm matado seus filhos, irmãos que têm se matado, e tanta violência tem acontecido nesse mundo. E na verdade a cruz é essa esperança que nós temos de que um dia Ele vai fazer tudo novo. Ele vai renovar, na verdade, isso que foi perdido, isso que foi destruído por conta do pecado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essas são as perguntas
que todos nós temos em relação a Jesus e o seu sacrifício na cruz. E a sua resposta? Qual será? Essa é uma pergunta que apenas você pode responder. Deus lhe dá o privilégio de conhecer seu plano completo de salvação. Ele lhe oferece a vida eterna através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou para lhe dar nova vida. Você admite, humilde e submissamente, diante de Deus, que necessita de Jesus Cristo em sua vida?